Gente, bom dia a todos. Ana, bom dia. Bom dia. Ela está pondo na página dela. Nós já vamos iniciar. Para variar, agora deu mais aperto ainda, né? Estou eu e ela aqui, sozinho, os dois fazendo um em cada cômodo para não dar microfonia. Consegue compartilhar. Então, nós vamos pedir que vocês, hoje, mais do que nunca, nos ajudem na transmissão, nos comentários, nos compartilhamentos, porque hoje é sempre possível da gente fazer esse trabalho como a gente está acostumado, tá bom? Ana, bom dia de novo, né? Como se eu não tivesse te visto. Então, nós vamos pedir, se puder fazer oração inicial, enquanto o pessoal está chegando, e aí a gente começa um bate-papo. Para quem está chegando agora, não viu ainda o tema, nós vamos falar sobre educação espírita infantil e vamos falar um pouquinho de mocidade, tá bom? Então, Ana, se puder fazer a oração, por favor. Faço sim. Primeiro, bom dia a todos. Deixa eu só pôr o fone e ver se melhora para mim, tá? Só um minutinho. Bom dia a todos. Eu convido a todos uma oração inicial. Trabalho sempre feito em nome de Jesus. Trabalho nunca é nosso. O Alexandre veio com a proposta da gente falar sobre a evangelização. Acredito que é muito sempre para a gente dividir isso com as pessoas que necessitam. Convido a todos que levem seus pensamentos a Deus, sentimentos de gratidão por mais um dia, agradecendo a oportunidade do trabalho, sempre ao lado do nosso Mestre Jesus Cristo, que nos acompanha, que nos intua. Eu peço que os amigos espirituais que nos ajudam no trabalho estejam conosco, nos intuindo. Feito melhor a todos. Que assim seja. Que assim seja. Gente, só para a gente, eu vou comentar qual a ideia, né? Que a Ana me perguntou, para variar, deu estalo sexta-noite, ontem. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a educação espírita infantil, que muitos ainda chamam de evangelização, enfim, é só um termo, mas a gente prefere a educação espírita infantil, que é o que a doutrina nos orienta, ou pelo menos os trabalhos são sempre voltados nesse sentido. Então, a ideia da transmissão hoje é da gente bater um papo, da gente conversar, inclusive vão ter algumas, quem tiver aí que trabalha em alguma casa que tem educação infantil, quiser nos passar a experiência, eu estou tentando ver aqui os comentários, eu vou tentando, mas tem os nossos colaboradores que estão aí, for alguma coisa relevante para nos ajudar, para ajudar quem está assistindo, nós gostaríamos que vocês também nos passassem esse feedback, essas noções, para a gente trocar algumas experiências. Então, antes da Ana começar, a Ana vai falar sobre... Vou perguntar para ela algumas coisas, porque ela que foi uma das idealizadoras desse trabalho aqui em Pederneiras durante um tempo, e a gente vai fazer eu vou ler um textinho curtinho, que é do Orlando Noronha, que esteve com a gente na sexta-feira, pelo espírito do Natanael, que é um dos mentores dele, é Otimismo com Jesus, é o nome do livro, tá? Eu até usei ele no outro dia aqui vamos lá. Projetos delineados, esperas ansiosos. Seus toques que encantam a mãe e o pai que posicionam as mãos para sentir o corpo do filho, que tem a proteção do berço natural no interior da mãe. O rebento surge trazendo júbilo aos pais. Sua candura e singeleza tocam irresistivelmente o coração dos familiares. A cada dia, as expressões tomam formas mais lúcidas. As faces rosadas, o sono constante, o espreguiçar encantador, as mãos que se movem delicadas. Pequeninas pernas que ora se estendem e que em outro momento se contraem. O bebê o encanta, beleza e pureza. Os olhos, pouco a pouco,
identifica o mundo externo para urgenciar emoções do desligamento. Dia a dia, o corpo tempo avança, deslizes no corpo, engatinhar e logo os primeiros passos, conquistando as primeiras fases da segurança e independência. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 4, informa: é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que o possa entravar. A fase infantil é a sábia didática da pedagogia de Deus. Então, para a gente ter noção clara, eu usei esse texto do Orlando, para a gente ter noção clara da importância que nós temos, de maneira geral, não só como pais, em relação às crianças que chegam reencarnando no planeta. Então, Ana, com relação a isso, eu acompanhei de longe e depois de muito perto. Eu queria que, primeiro, você contasse para todo mundo como foi que surgiu a ideia da educação espírita infantil, que na época ainda era evangelização, como foi feito, com as pessoas que te ajudaram nesse projeto, como é que vocês formularam isso? Porque a gente sabe da dificuldade que é fazer educação espírita infantil dentro da casa espírita, por incrível que pareça. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho disso, para a gente depois ter uma ideia, pode ser? Pode. Primeiro, estão falando que o som está baixo. Eu vou falando aqui, vocês me dão feedback se tá baixo mesmo, como é que tá. O Alexandre vai vindo aí para mim. Está chegando normal. Tá. Bom, a educação infantil esse ano faz 8 anos de trabalho, que nós estamos, por incrível que pareça, com quase as mesmas crianças, o que é muito difícil você manter uma assiduidade de crianças no trabalho. Tem muita rotatividade e nós temos as mesmas crianças, o que diferencia é que cresce o número de crianças. Começou, então, como eu disse, 8 anos atrás, em junho, agora faz 8 anos. Eu estava trabalhando em outro lugar, em outra entidade, para estar perto de uma amiga muito querida, e que eu tinha uma grande afinidade, uma amizade de muitos anos. E nós começamos a desenvolver um trabalho dentro dessa entidade. E, na época, tinha o almoço para as pessoas de rua, a gente fazia no domingo. Era eu, ela, cada final de semana tinha uma turma, enfim. Aí, depois, essa atividade foi suspensa no centro, e nós, por conta própria, começamos a frequentar um bairro aqui em Pederneiras, que se chama Cidade Nova, um bairro com bastante dificuldade, pessoas com problemas sérios. Nós começamos aí, todo final de semana, eu, ela e o Gá, no começo, a visitar famílias aleatoriamente, bater papo, fazer ficha, perguntar quantas crianças tinham, independente de qualquer trabalho, porque o trabalho que a gente realizava lá e que nos dava grande prazer tinha sido tirado, enfim. E aí, daí, com esse contato com as mães e algumas mães nesse bairro, a gente passava mais ou menos assim, a gente passava na rua, tinha aquele varal com, aqui tem criança, tem roupa de criança, tem criança, vamos parar. Então, nós começamos assim, e visitando, e nessa outra entidade, a gente pegava algumas cestas, ia levando, até que nós sentimos muita necessidade de ter um trabalho com crianças especificamente, né? Mas, como é um bairro bem afastado, isso não poderia ser feito dentro da entidade que a gente trabalhava. Como que a gente ia levar essas crianças? Tem que atravessar a pista, não tinha dinheiro. Mesmo que tivesse dinheiro, os pais não levariam para a educação, porque muitos deles saíam de casa de manhã, voltavam, sabia Deus que horas, enfim. Não tinha, às vezes, nem contato com o filho, não sabia onde o filho estava. Foi aí que nós começamos a tentar achar um lugar lá, neste bairro, porque não tínhamos uma sede própria, um lugar para fazer isso.
perguntando para um, para outro, conseguimos a escola de Ná, a escola de Ná de Seixas, da Cidade Nova, através de algumas pessoas. Fomos conversar com a diretora, na época, eu não lembro se a diretora era a Ana ou a Cárcia, se a Cárcia foi a diretora, enfim. Então, as duas pessoas que nos acolheram naquela escola foi a Cárcia, que trabalha lá como diretora, e a Ana. Abraçaram essa ideia e nos deram uma sala para a gente poder trabalhar com as crianças. Na época existia escola da família, hoje o governo não tem mais, aqui em Pederneiras, pelo menos, não tem mais escola da família. Então, a gente ia à tarde, na parte da tarde, a gente ia às 2 horas da tarde, eu, o Gá, na época, o Glauco, quem mais? Éramos em 4. Eu, a Ana Cristina, o Gá, o Glauco, daqui a pouco eu me lembro da outra pessoa, enfim. Só que a gente chegava lá e as crianças não davam bola pra gente, né? Não queriam, porque as pessoas estavam fazendo outras coisas, estavam fazendo unha, estavam fazendo isso, estavam fazendo outras coisas que talvez eram mais interessantes para eles do que ouvir sobre Cristo. E aí nós começamos a deixar recados nas lousas de todas as salas. Isso foi um mês. Nós fomos, a gente ficava, a gente abordava as crianças, sentava, conversava, brincava um pouco. O gato tocava violão, até que o violão, a música, trouxe muitas crianças para próximo da gente, né? Mas foi muita persistência, porque senão a gente tinha desistido. Esse é o objetivo mesmo de começar, até que começamos. Um dia, nós chegamos lá e todas as crianças, mais de um mês indo, e ficando 2 horas sentada e tentando pegar as crianças ali no pátio, que estavam brincando, nós convidamos, abrimos a sala e, por incrível que pareça, elas entraram na sala, né? E aí nós começamos, e sempre focado no Evangelho de Kardec, com as perguntas do Livro dos Espíritos de Kardec também, lógico, voltado para a criança, né? Nós começamos ali um trabalho de formiguinha, porque a gente tinha criança naquela época, na mesma sala, posso dizer, de 2 anos, porque o irmão levava a irmã no carrinho, porque provavelmente a mãe falava, olha, você vai ter que levar a irmã, e até, sei lá, 12, 14 anos na época, né? Tanto é que hoje a gente tem crianças entre aspas, de 20, 21, 22, 19, 17 anos. E aí a gente começou a fortalecer esse trabalho, e é todo sábado, das 2 às 4. A entidade nos forneceu na época um material didático, enfim, e também um lanche diário. E assim nós somos 2 anos nesse trabalho. Eu, Gana, Cristina, Tamara, desculpa, Tamara. A Tamara estava com a gente sempre. Aí a Ana Cristina ficou muito doente, ela já estava doente, né? Muito doente, e ela não tinha mais condições físicas de ir até o trabalho. E aí o Gá também já estava se formando, enfim. Aí acabei ficando aqui sozinha. Sozinha, literalmente sozinha. Literalmente sozinha. E aí eu conheci uma menina que veio até nós, na outra entidade, e ela começou a trabalhar com a gente. A Lívia me deu muita força, porque depois que a Ana Cristina desencarnou, e como era um trabalho que sempre foi muito querido por nós, um trabalho do coração, né? É aquele trabalho que você sente que é o que você veio para fazer, se é que eu posso dizer assim, não sendo pretensiosa, e a gente tinha tanta felicidade em fazer, a gente vinha rindo, para a gente sempre foi muito um prazer. E aí, quando a Ana Cristina ficou muito, muito ruim, ela tinha um câncer de mama foi se espalhando e chegou nos ossos, aí ela não tinha mais condições de ir, né? Mas a gente sempre
juntas, mesmo ela não indo fisicamente, a gente estudava, porque a gente sempre estudou, planejou as aulas, enfim. E aí a Lívia entrou. Isso aí, eu e a Lívia, quer dizer, eu e tinha uma menina de 12 anos me ajudando nesse trabalho. A gente fazia lanche, a gente corria atrás de criança, porque na época a escola era a escola da família. E como a escola da família tinha todo tipo de alunos de todas as idades ali dentro, né? Então tinha a quadra aberta para se jogar futebol, onde tinha meninos de 20 anos, enfim, gente grande. Então a gente tinha uma responsabilidade muito grande com aquelas crianças. Como eu disse, eu tinha criança muito pequena na sala de aula. E aí, se a criança quisesse ir no banheiro, eu não poderia deixar a criança sair da sala e ir no banheiro sozinha, porque ela é responsabilidade minha, ou seria da entidade que eu estava, né? Só que aí começou realmente a ter 40 e poucas crianças na sala, e nós em duas, eu e a Lívia. Uma menina de 12 anos, que era uma criança também, e muitas vezes fazia até as atividades junto com as crianças. Mas fazia lanche, me ajudava, ia pegar refrigerante, sabe? Foi Só aí. para aproveitar, Ana, só aproveitar para não perder a deixa que você falou, que a Ana está falando da Lívia. A Lívia era uma criança da educação espírita infantil. Então, é isso que a Ana está falando. Ela era da idade dessas crianças. Ela assumiu um compromisso, uma responsabilidade enorme, mas era uma criança. Então, na verdade, ela deveria, ou nós gostaríamos que ela estivesse diretamente envolvida com as atividades da educação infantil. Que, aliás, por isso que eu falo, nós temos uma gratidão muito grande pela Lívia, porque a Lívia acabou sendo uma grande trabalhadora, quando, na verdade, ela tinha idade para ser aluna nossa. Exatamente. Uma responsabilidade absurda. A Lívia participava na entidade, na parte de educação, quando tinha palestras, na verdade, ela participava lá no centro, mas ela participava comigo de sábado fora, uma responsabilidade de adulto muito maior do que muito adulto. Aliás, eu estava sozinha, não dá para deixar de repetir isso. E se não fosse a Lívia, com certeza não teria conseguido continuar por algum tempo, um bom tempo sozinha, né? Mesmo porque depois que a Ana Cristina desencarnou, eu chegava para poder falar sobre a educação com as crianças, com tudo certinho, eu não saía uma palavra, porque o trabalho era nosso, e ela era uma irmã minha, né? Aliás, vou parar de falar, senão eu não consigo falar. E a Lívia foi a pessoa que, na época, mais me deu apoio e não fez eu desistir desse trabalho. Às vezes eu chegava na educação infantil, a gente entrava, já estava todo mundo sentadinho, porque a gente já tinha uma ligação grande com essas crianças, elas já estavam de mãozinha lavada, sentadinho, bonitinho, e eu só falava boa tarde e eu não conseguia mais fazer nada. Pelo fato de entender essa, né, da Ana não estar junto. E a Lívia ficou do meu lado o tempo todo e não deixou de desistir do trabalho. Às vezes eu chegava, só entregava o lanche e ia embora até eu me recuperar dessa fase. Bom, depois disso eu senti a necessidade, com certeza, né, que a Lívia não podia ter essa responsabilidade de levar crianças praticamente um pouco mais novas que ela, mais nova que ela, ao banheiro num lugar onde estava cheio de adultos. Podia acontecer alguma coisa, enfim, isso é só um exemplo do que podia acontecer com uma criança fora da sala de aula, onde a gente era responsável. Eu era responsável, a entidade era responsável. E eu não podia deixar que a Lívia tivesse essa responsabilidade toda. Foi quando eu cheguei para a entidade e pedi, por favor, né? Eu preciso de mais alguém comigo lá. Não, eu dou conta do recado de ficar na sala, mas eu não posso assumir isso sozinha. Eu não quero desistir do trabalho, entendeu? Eu necessito de apoio. Enfim, aí a gente dependia do lanche. Eu, Ana, pessoa física, não tinha condições de assumir um lanche para 40 pessoas, para 40 crianças. Mas, enfim, aí a entidade não se interessou, falou que não tinha trabalhadores suficientes, então
eu resolvi me desligar e seguir. E falei, bom, vou tentar. Então tá bom. Então eu vou tirar o nome da entidade, porque o trabalho estava feito em nome daquela entidade, eu assinando sobre aquela entidade. Então eu assumi realmente o trabalho, como sempre foi feito por mim, pela Ana Cristina, pelo Gabriel. Eu assumi sozinho. Falei, então Ana Lúcia Vaccaro, pessoa física, assume esse trabalho. Aí eu não devo, né? Tudo bem, eu assumo as responsabilidades. Foi aí que eu conheci o Alexandre, os Amigos do Bem também não existia ainda. Mas eu conheci o Alexandre e o Alexandre, nós dois começamos a tocar esses trabalhos juntos. Não vamos parar, e ele já conhecia o trabalho, ele também fazia parte dessa outra entidade, já conhecia o trabalho, e falou, não, vamos... Falei, mas como? Como que a gente vai? Tirar dinheiro da onde? Né? Afinal, a gente não tinha o dinheiro do lanche. O dinheiro do lanche era muito importante, a gente sabe disso. Que as crianças, é uma troca, né? Eles estavam com fome, é um lugar onde as crianças têm fome, necessitam não só de carinho, de abraço, de uma palavra amiga, de falar sobre Jesus, de falar sobre o Evangelho do Cristo, mas elas necessitam realmente. Eles tinham criança que ia para comer, e a gente ganhou o coração delas dessa maneira, né? Infelizmente, podemos dizer que na troca, né? Talvez. Vocês ficam aqui e a gente dá a comida. Hoje não, a gente tem um vínculo de amor muito grande. Mas é assim, gente. É assim, é a realidade completamente diferente do que você possa imaginar dentro da tua casa. Só vou adiantar uma frase de ontem, quando a gente foi entregar as marmitas, e isso me tocou, como me toca profundamente. Há 8 anos eu faço trabalho e todo sábado eu saio de lá, infelizmente com uma dor imensa no coração, porque eu sei que eu venho para minha casa, onde eu tenho conforto, né, o básico, mas eu tenho o que comer, e eu sei que elas voltam para suas casas na realidade delas, com o pai preso, sendo muitas vezes agredida, com problemas de drogas, enfim. Isso ainda me comove muito, isso me dói muito, eu não consegui aprender, talvez seja essa a minha missão, aprender. E ontem, entregando marmita lá, depois a gente vai chegar até lá, uma das crianças falou assim, nossa, porque ontem nós fizemos 13, nós não, seu Lauro Maciel e família toda, e eu, o Alexandre, fizemos as marmitas de arroz, feijão, tinha salsicha, molho, e mais 310 pastéis para essas crianças. Pastéis que você não come nem na melhor pastelaria do mundo, feito pela família do seu Lauro Maciel. Tipo palmito, queijo, assim, gente. Então, a hora que nós chegamos com isso, eles comeram tanto e falaram, nossa, o que a gente emagrece durante a semana, a gente engorda no sábado. Ou seja, o que eu passo fome durante a semana, no sábado eu tenho para comer. E talvez seja isso que nos fez falar sobre a importância desse trabalho. Falando bom dia para a gente, não tem como agradecer, mas depois a gente vai tocar em como a gente está fazendo. Então, o principal objetivo era esse, assim, o início, gente, para a gente contar um pouquinho de como foi o início da educação infantil, e não para nos valorizarmos, não para valorizar o que foi feito. É para mostrar ou para tentar incentivar que outros trabalhos parecidos iniciem ou continuem. A gente ouve muito de muitas casas que a gente frequenta, de amigos ou fazendo palestras, mas é muito difícil a educação espírita infantil. Nós vemos na maioria das casas, na verdade, não a educação espírita infantil que a gente gostaria que tivesse, mas normalmente creche, né? É um lugar onde a gente deixa os nossos filhos para poder assistir palestra pública. Isso não seja uma crítica, é necessário, mas não dá para fazer um trabalho de educação espírita infantil, né? A rotatividade é muito grande, você não tem como dar sequência. A Ana trabalhou muito tempo no SEAC com a educação infantil e ela sabe disso. Mesmo no lugar totalmente estruturado,
onde tem uma base de famílias frequentadoras assíduas, não só das palestras como trabalho, tem essa rotatividade, fica muito difícil. Então, a ideia inicial é essa. Então, primeiro, para a gente contar realmente a história, como foi feita, porque, apesar de não ser para nos vangloriar, mas as pessoas precisam saber. Muitos nos perguntam, né? Mas como é que começou? O que fazia? Tal pessoa falou que foi ele que começou. Só existe porque nós fizemos? Não, só existe porque é um trabalho de Jesus. Porque se a espiritualidade não acreditasse ou não quisesse, com certeza já teria acabado. A gente, quando eu sugeri para a Ana falar da educação infantil, e agora nós vamos falar um pouquinho como é feito esse trabalho, como hoje é mantido, muito diferente do início, porque se estruturou, porque começou a mudar completamente, se encarar a educação infantil espírita. Então, é nesse sentido. Então, é muito importante nós deixarmos isso claro para a gente, primeiro, valorizar quem começou mesmo lá atrás, quem pôs a cara, quem se responsabilizou. Né? Nós falamos da Lívia, mas teve o Glauco, que participou, a Raquel, o Gabriel, que também era criança e estava participando, a Tamara, que era menos do que mocidade, não tinha nem idade para mocidade, também ajudou. Quer dizer, então são pessoas que nós temos que valorizar, e muito. Essas pessoas, até onde eu sei e acompanhei muito de perto e acompanho hoje mais ainda, do tamanho da responsabilidade de lidar com essas pessoas. E não é só a responsabilidade civil, né? Nós temos advogada aí, ó, a Eva pode ajudar, não só essa preocupação e essa responsabilidade, mas a preocupação de realmente fazer um trabalho que pegue no coração dessas crianças. Nós sabemos as dificuldades que eles passam. Então, não adianta, na minha visão, né, e por isso que a gente tenta trabalhar de outra forma, não adianta o Amigos do Bem arrumar as 50 marmitas e despejar para essas crianças lá. Essas marmitas que estão sendo feitas nesse momento delicado, ou vamos voltar um pouquinho, hoje nós vamos falar de como é feito, mas eu já vou adiantar, o que era um lanche com pão com manteiga ou mortadela, que é muito útil, nós fizemos isso durante muito tempo, hoje nós temos almoço para todas essas crianças, para 40 crianças e mais os pais que acompanham lá. Então, é muito simples, o macarrão, a salsicha, nós recebemos críticas por isso, mas é o que nós conseguimos de doadores, de pessoas que acreditam no trabalho e nos ajudam. E hoje, então, nós conseguimos servir esse macarrão com salsicha, que nós brincamos que vai ser difícil eles comerem esse macarrão com salsicha quando voltarem. Com o cardápio ele vai servir. Eles estão mal acostumados. Mas o que eu queria dizer é isso. Mesmo o macarrão com salsicha, que nós fazemos todo sábado lá para eles, é feito com muito carinho. Nós fazemos o macarrão com salsicha da mesma forma que nós fazemos o macarrão com salsicha na nossa casa. A marmita que está sendo feito, gente, vocês não têm ideia não só da qualidade, mas a energia e o carinho que é colocado. O seu Lauro, que está fazendo uma atitude assim, que não dá para a gente mensurar, ele não cansa de nos agradecer pela oportunidade de trabalho. Então, é isso que eu falo. Então, não adianta, se a gente levasse as 50 marmitas lá e despejasse essas 50 marmitas, seria útil? Seria. O material faz falta. Nós estamos vivendo, principalmente agora, um momento muito delicado. Para essas crianças, não. Eles passam essa necessidade diariamente, agora mais difícil, pelo momento que nós estamos vivendo. Então, nunca, e isso é uma coisa que nós temos muito claro no Amigos do Bem, de que se um dia nós chegarmos ao ponto de não conseguir fazer com amor isso, de que nós começarmos a fazer por número, isso serve para o nosso trabalho na divulgação das redes sociais, nós sempre dissemos que se chegar um dia ao ponto da gente perder esse brilho no olhar, de olhar para essas crianças com carinho, com amor, e formos lá só levar a marmita, porque vai dar, estão cobrando, né? É chato, vamos fazer a nossa parte. Gente, faz 2 meses que nós estamos na pandemia. Nós estamos vendo entidades, embora seja útil, querendo começar a fazer arrecadação para começar. Gente, daqui 15 dias, uma semana, a vida, se Deus quiser, vai estar voltando ao normal. São 60 dias que essas pessoas não tiveram o que comer.
Então é importante as pessoas estarem se movimentando agora, mas que se movimentem com carinho, vai saber o que está acontecendo. E isso eu posso garantir que o trabalho que foi feito desde o início pela Ana Cristina, pelos meninos, que eu acho assim absurdamente encantador, crianças ajudaram a construir a educação do espírito infantil, é nesse sentido que a gente se preocupa. Então, nós ficamos extremamente felizes, a gente comenta toda vez. Ontem nós estivemos lá fazendo, aliás, hoje nós vamos entregar os iogurtes, mas assim, o carinho com que é feito isso, ontem estava a família inteira reunida, porque era aniversário da Raquel, todo mundo trabalhando, gente, foram 300 e tralalá pastéis. Vocês não têm noção do que é isso. 300 e pouco pastéis, mas não é pastelzinho desses pequenininhos, não. É cada pastel desse tamanho assim, ó. Não qualquer recheio também. É, e tudo de melhor qualidade, extremamente recheado. Eu falo, além de tudo, um carinho, o amor que foi colocado nesses pastéis, no arroz feijão com salsicha, com certeza alimenta a alma lá. Eles precisam da comida? Precisam. Então, por isso que a gente fez questão de lembrar toda essa trajetória, porque não basta me dar um pão com mortadela ou com manteiga, gente. Isso vai matar a fome no momento. Mas o que nós precisamos, o que essas crianças precisam, primeiro, de um auxílio no entendimento do ensino moral do Evangelho, do Cristo, para melhorar como pessoa. Isso é dever nosso. E carinho. É o mínimo que nós precisamos dar. Então, quando a Ana conta que chegou num determinado ponto, e olha, olha, eu precisava de mais gente para ajudar, pelo menos para assumir a responsabilidade. Não, ninguém quer trabalhar. Ué, espera um pouquinho. Então, como é que faz? E não é o trabalhar. Então, eu não tenho vínculo nenhum com aquele trabalho. O dia que o Amigos do Bem chegar para a Ana ou para o Gabriel, que está tocando a mocidade, e falar, olha, você se vira, eu dou aqui o cheque para comprar 100 pães e 2 quilos de mortadela, para mim, Alexandre, enquanto hoje à frente do trabalho do Amigos do Bem, eu paro o trabalho. Eu me desligo, porque não é o que eu acredito. Então, por isso que a Ana fez esse apanhado e que as pessoas entendam. Então, não é para criticar ou para comparar, mesmo porque não existe comparação, cada um acredita num tipo de trabalho, cada um acredita no que acha que nós podemos fazer em relação ao outro. Então, em momento algum, é em termos de comparação, porque realmente eu acho que não tem como comparar. Cada um acredita e segue uma linha de trabalho. E aí, entrando nisso, Ana, eu vou aproveitar para você, então, contar para os nossos amigos, para todo mundo que está acompanhando, como que hoje é feito o trabalho da educação espírita infantil. Como que hoje, qual é o formato hoje, qual é o material que vocês usam? Eu sei que tem, nossa, claro que eu sei, né? Eu sei que tem outras pessoas envolvidas. A Fran está entrando aí agora. Nós já falamos da Lívia Monte aqui, se ela puder assistir o comecinho, depois você mostra para ela. A Ana comentou, nós comentamos muito do quanto ela nos ajudou. Então, se você puder falar para ela depois assistir, nós comentamos bastante dela em agradecimento. Tá bom? Então, Ana, eu queria que você desse uma pincelada, contasse para as pessoas, hoje, como é que é o formato, como é que hoje faz esse trabalho da educação espírita infantil. Ok. Fran, beijo para a Lívia, e ela é inesquecível no meu trabalho, ela sabe, espero que vocês saibam, eu gostaria que ela estivesse conosco novamente, mas a Lívia foi imprescindível na minha vida e no trabalho com as crianças, tá? Só para você dar esse recadinho para ela. Bom, hoje a gente tem, graças a Deus, estão eu, a Cláudia, a Raquel, o Gá e o Alê à frente do trabalho, né? Hoje é o que eu sonhei muito tempo em ter. Então, hoje, como a gente ainda, graças a Deus, os maiores continuam levando os seus menores, os seus primos, os seus irmãos. E, para nossa surpresa, esse ano, a gente faz fichinha de inscrição e tudo, para saber realmente quantas pessoas moram, quantas pessoas trabalham, o número de roupa que veste, tem na ficha, o número de calçado, para que a gente tenha, na hora de pegar, quando a gente ganha muita roupa, tal, para a gente poder doar para essas crianças, né? Então, e a nossa gratidão foi tanta que, como o Alexandre já disse, os pais, pelo menos a gente tem 2, 3 famílias que vão todos, pai, a mãe, participar junto com seus filhos.
né? Então, nós estamos... É que logo depois que a gente conseguiu esse formato, mas... E aí teve que parar, mas esperamos que a gente continue assim. A Raquel ficando com os menores, os piticos de 2 anos, né, de 2 a 4 anos, assim, 2 a 4 anos. 5 em diante fica comigo e com a Cláudia, né, porque dá para fazer um trabalho diferente, dá para falar mais diretamente do Evangelho do Cristo, né, com os pequenininhos de 2 a 4, com historinhas, enfim, mas sempre com fundo moral e com fundo, tudo baseado dentro da doutrina espírita, e o Gá com a mocidade com um trabalho mais sério, porque ele já vem há um bom tempo ouvindo sobre a doutrina. Então, o Gá já entrou até na parte histórica da mocidade, sobre Allan Kardec, como começou a doutrina espírita. E não esquecendo que nós cometemos um erro nesse período dessa quarentena, porque a gente fez um grupo e a gente mandava atividades pelo WhatsApp. Só que chegou um ponto desse tempo que as crianças ou comiam ou tinham internet. E um dia eu cheguei lá, falei, poxa, vocês não fazem, vocês não me respondem. E a família falou, tia, a gente não tem mais internet. Só de vez em quando. Eu falei, puxa vida, olha que insensível. É que a gente está no nosso mundo tão assim que a gente não tem noção como que é o mundo deles, né? Então, hoje a gente faz como? Eu imprimo atividades, o Gá imprime atividades para a mocidade, eu chego lá, a gente chega, né, distribui, e outra, não chego lá na casa de uma certa pessoa que a gente resolveu, porque a gente não pode ficar entregando de porta em porta, então uma mãe nos ajuda, a gente chama todo mundo para ali, e eles vão pegando, ou seja, eu tenho contato com todos. Oi, tudo bem? Como é que você vai? Como é que tá em casa? E aí eu entrego as atividades e a minha, o Gá, entrega, e aí ontem, por exemplo, eu fui pegar outra atividade. Então, é dessa maneira que a gente está mantendo e tentando manter essas crianças não só alimentadas, mas não esquecendo do objetivo, que é estar perto de Cristo. Espero que quando tudo isso passe, né, a gente consiga retomar, e essas pessoas todas que entraram, a Raquel, a Cláudia, consigam voltar com a gente, né, como estava sendo feito o trabalho. E o Alexandre, essa é a parte do Alexandre, a gente tem uma colaboração muito grande, uma ajuda, desculpa, de grandes colaboradores, porque a gente não consegue manter, gente. A gente leva por sábado um fardo, sei lá, 8 pets de refrigerante, são 3 quilos de salsicha, aí o macarrão e o molho Alexandre que sabe, porque enquanto eu estou fazendo oração, nós estamos fazendo oração no pátio, Alexandre já está na cozinha pondo água no fogo, macarrão e não sei o quê, então é uma movimentação, é bastante comida que a gente faz, porque aumentou bastante, além das crianças, como nós falamos, temos adultos, né? Aí a quantidade o Alexandre sabe. Mas a gente tem uma grande ajuda de colaboradores. E outra coisa que eu queria agradecer aqui, gratidão pela Cárcia e pela Ana, porque a Escola da Família não existe mais. Então, este ano, na verdade, nosso trabalho teria que ter terminado, porque a gente não tem uma sede própria ainda, graças, se Deus quiser, um dia teremos lá na Cidade Nova, é lá que o trabalho tem que ser feito, não é aqui onde a gente mora, a gente faz o centro espírita aqui, porque é o único lugar que a gente tem, mas essas crianças não conseguem vir até aqui. Um dia teremos o nosso canto lá. E eu cheguei e falei, nossa, não vai ter mais escola da família, como é que a gente vai fazer? Onde a gente vai trabalhar? Elas abrem a escola para a gente. Então, todo sábado, das 10h30 ao meio-dia, a gente está na escola, mesmo a escola não tendo esse vínculo com o governo, a escola da família, eles abrem a escola para a gente. Nós usamos as panelas, nós usamos o gás, nós usamos o que a escola tem ali, que a gente também não tem uma estrutura para fazer comida para um grande número de pessoas. Então, a nossa gratidão a toda a diretoria da escola de Iná,
da Cidade Nova, porque acreditam no trabalho que a gente faz. É isso. Eu só queria entrar, só comentar. A Lucimara está falando, Lê, chefe. Lucimara, longe de que foi a necessidade faz o Eles ladrão. adoram macarrão, eles adoram macarrão. Agora eu não sei, né? Porque já comeram galinhada, comeram como é que é? Arroz com macarrãozinho, feijão gordo, já comeram de tudo que você imagina do bom e do melhor. E semana que vem vai ter o quê? Que o Lauro falou? Arroz carreteiro. Arroz carreteiro. Arroz carreteiro, quer dizer, depois eu não sei se eles vão acostumar com macarrão com salsicha, né? Mas eu queria, em tudo isso que a Ana falou, gente, que ela comentou dos colaboradores, e a gente sempre fala, nós já tivemos vários problemas em relação. Tivemos problemas não, porque a gente nunca teve problema, graças a Deus, em relação a isso. Mas nós temos uma pessoa, que é o açougue, para quem conhece aqui da cidade, o açougue do Cidão, que nos dá toda semana a mistura, né? Ou a salsicha, ou a carne moída, nesse período todo da pandemia, ele tem dado a carne moída, porque aí o seu Lauro faz milagre lá, inventa as coisas para fazer o almoço para eles. Então, toda semana ele nos dá quilos de algum tipo de comida. O meu irmão, o André, que é católico, mas que acredita, e é isso que eu falo, ultrapassa as barreiras da religião, da crença, quer dizer, nos ajuda com dinheiro para a gente comprar pouco, gente, mas para nós é muito. Nos ajuda. A Regina todo mês nos ajuda há 2 anos já. E sempre tem, a gente sempre brinca que na hora que a gente entra em desespero, sempre aparece alguém que socorre. Agora, semana passada, nós tivemos uma ajuda enorme, e eu posso falar, ela não gosta, mas a Eva está aí, que virou uma grande amiga, nos ajudou com as marmitas, porque fica caro para nós comprarmos as marmitas, a embalagem para fazer a comida. A família está pondo muito dinheiro, nós sabemos disso, e eles falam que foram doações, mas não é, provavelmente são eles. O Wagner Saranhol nos ajudou com carne, com legume. A Lu, que é amiga da Ana, sempre que uma coisa, socorre a gente. Então, muita gente nos ajuda, muita gente nos socorre. E às vezes não só aquilo que a gente sempre fala, não só com o financeiro, mas nós estamos vendo aí, coisas que vocês não têm ideia do quanto nos alegram, que são esse tipo de incentivo. Então, mesmo os que não nos ajudam com a parte financeira, nos ajudam muito com a motivação. Então, hoje nós fazemos os almoços para as crianças e tal. E lembrando, né, eu vou sempre retomar que foi uma grande preocupação nossa quando nós fechamos as atividades públicas no centro, e conforme a orientação da Organização Mundial de Saúde e os órgãos responsáveis por isso, seguimos as orientações e não colocar em risco ninguém. Isso foi numa quinta-feira. No sábado, nós teríamos educação infantil, e já sabíamos que a escola ia estar fechada a partir da outra semana. E a grande preocupação, quando na terça-feira nós decidimos paralisar as atividades, a primeira grande preocupação não foi com o palestrante, não foi como é que ia fazer o estudo do livro dos espíritos. A primeira grande preocupação foi, e agora essas crianças? Como é que essas crianças vão comer? Porque é a mesma coisa, a educação espírita infantil, como a Ana começou falando, nós temos todo o embasamento, tentamos usar todo o embasamento doutrinário, mas isso dá para aguardar a quarentena passando. A preocupação era, como é que essas crianças vão comer? Tinham famílias que estavam, Ana comentou com vocês, famílias que estavam indo na educação espírita infantil e mocidade para almoçar com a gente. A primeira grande preocupação foi essa. Por isso que eu comentei agora há pouco. Gente, agora há pouco, nós estamos vendo movimentos. A Raquel está falando aqui, eu vou até expor aqui, Raquel, porque esse eu tenho uma gratidão eterna. O que o Júnior tem feito com a gente, vocês não têm noção do carinho e do empenho, de como ele se envolveu com isso. Eu acho que ele se diverte mais do que a gente. Fora isso, a felicidade, assim, a gente queria gravar, o Júnior me liga na segunda-feira já para a gente, o que nós vamos fazer, como que nós vamos fazer, e
depois, se eu tivesse como gravar a felicidade de uma família, você chegar a estar a família inteira, mãe, pai, o seu Lauro, Dona Marisa, a Raquel, a Letícia, aí chegou os filhos, o Zé, chegou o marido, chegou o filho, o Júnior com aquela alegria, é um prazer imenso. Você vê uma família inteira cozinhando, porque eles têm todo panela, essas coisas e tal, e abraçar essa ideia, mas não assim, eu vou abraçar essa ideia e vou fazer um arroz e feijão que tá ótimo, né? Não, gente, é o arroz e feijão, é a comida, e fora é o carinho, o amor que vai junto com esse alimento um passe, com certeza, um passe para essas famílias. Por isso que a Raquel colocou aí, bem lembrado, Raquel, que a gente fala a família inteira e fala do seu lado. Aliás, do seu lado, depois você me manda mensagem. Se Deus quiser, o Paulo já deve ter feito, ou deve estar terminando a cirurgia espiritual, que os amigos de Birigui, o Sérgio, que não está conseguindo acompanhar a gente, mas sempre está com a gente, o Sérgio Reinalda, faz um trabalho maravilhoso na Birigui. Tomara que a gente tenha boas notícias. Mas, voltando nisso, quando a gente pensou nisso, gente, nós nos preocupamos com o que eles iam comer, foi difícil, porque nós não poderíamos ter aglomeração de pessoas, não tínhamos como fazer aqui, porque nós usamos o espaço da escola, inclusive para cozinhar, nós não temos estrutura. Primeiro final de semana, eu e a Ana fizemos aqui em casa sozinho, nós quase ficamos loucos. Para fazer arroz, fazer macarrão e salsicha, nós quase ficamos loucos. Usando os 2 fogão, quase ficamos desesperados, quase nós se matamos aqui dentro de casa. Então, essa foi a grande preocupação. E o que eu falo é nesse sentido, gente. E a preocupação não era do Amigos do Bem, do trabalho do Amigos do Bem, da Ana, do Alexandre, de quem quer que seja. A preocupação era como que essas crianças iam comer. A Ana fez um relato aí, que nós comentamos ontem, e nos emociona mesmo, pode ser infantilidade. Bobagem. Mas uma criança, um adolescente, porque foi o Lalo que falou, que está com a gente desde o começo, e hoje está com 20 anos de idade, fala, olha, ele não falou com essas palavras, mas foi isso, olha, a gente passa fome a semana inteira, e no sábado vocês vêm aqui trazer comida para a gente engordar, porque é muito boa. Foi isso que ele quis dizer. Então, nos emociona sim. E o dia que, eu sempre falo isso, o dia que perder esse sentido, que não nos tocar mais, não nos fizer mais, nos sentimos emocionados em ver que nós estamos conseguindo fazer um pouquinho do que o mestre nos mandou, nos orientou, aí está na hora de parar. Então, quando eu falo que é bacana hoje nós estarmos vendo movimentos começando a fazer campanhas de arrecadação para a cesta básica ou para pegar marmita, inclusive no final nós vamos agradecer o SESI, que a partir do dia 11 vai estar nos entregando 300 marmitas por dia. Nós vamos estar entregando para 150 pessoas, que servirá de almoço e jantar. Tudo isso é extremamente importante, mas, gente, as casas sérias que nós conhecemos, posso falar da Casa de Fraternidade, que nós temos um carinho imenso, faz um trabalho seríssimo, e a gente vive divulgando aqui, camisa da Perispírito está aqui, CD do Família com Jesus, sexta-feira nós divulgamos, na quinta, tiveram a mesma preocupação. A primeira grande preocupação não foi com os ensinos doutrinários, com palestras, a primeira preocupação foi com os assistidos. Então, lá faz 2 desesperados, arrecadando, porque as pessoas não saem de casa para doar, então está faltando coisa aqui. Nós, outro dia, falamos do Fraternidade Sem Fronteiras, do Wagner Moura, falando com ele pelo WhatsApp, ele falou, Alexandre, nós estamos desesperados. Os custos são os mesmos. Enfim, é nesse sentido que nós gostaríamos que as pessoas entendessem que o trabalho é de Jesus, mas passa pelas nossas mãos. A oportunidade do trabalho é nossa. E se nós fizermos com o desdém, com o desprezo, com o descaso, com que a gente tem em alguns lugares, vai chegar o prato de macarrão grudado para o miserável comer. Mas vai chegar, e ele vai comer? Vai. Vai matar a fome dele naquele momento? Claro que vai. Mas é falta de carne, é falta de amor, é falta de sentimento. A tal da empatia que nós estamos falando o tempo inteiro, falta nesse momento. Eu levar comida, simplesmente porque eu me sinto obrigado, porque a sociedade me cobra, a sociedade vai olhar para o Amigos do Bem e falar, nossa, o Amigos do Bem não está fazendo nada. Então, a partir desse momento, eu tomo a iniciativa para não ser criticado. Gente, é completamente fora, não da realidade
porque vai chegar o prato de comida e vai matar a fome do mesmo tanto que o prato maravilhoso do seu Lauro, do Júnior, mas vai chegar sem amor nenhum. Eu estou fazendo porque me é obrigado. Aí não tem nada a ver com o ensino de Jesus. Aí você está fazendo para tirar a culpa das suas costas, ou que a sociedade não te cobre, ou que você não se sinta cobrado por esse tipo de trabalho. Por isso que eu repito, gente, esse trabalho da educação infantil e da mocidade são, para nós, um dos principais, e que nós temos nós mais dedicamos carinho em relação a ele. Porque nós estamos falando de crianças e jovens, no nosso caso específico, à margem quase da sociedade, que precisam, e muitos ali, nós sabemos disso, e não é pretensão, muitos ali recebem o carinho só da Ana, da Raquel, da Cláudia, do Gabriel, de mim. É dessas pessoas, a maioria deles, que recebem carinho. Normalmente são tratados como bichos, que a Dora está falando, e respeito também, que é o tratamento de quem faz isso por obrigação, porque a sociedade vai me cobrar. Então, é o que eu falo, o material é importante, claro, sempre digo que sem a ajuda que nós falamos de todas essas pessoas, talvez a gente não conseguisse fazer. Sem a ajuda da família do seu Lauro, da Raquel, do Júnior, de todos eles, nós não estaríamos aqui falando que nós conseguimos fazer 80 marmitas a semana passada, 300 pastéis essa semana. Então, o financeiro e a ajuda financeira e material é extremamente importante. Mas o que nós gostaríamos é que todas as entidades, as pessoas fizessem isso com amor, para que essas pessoas se sintam tocadas e não mais à margem ainda da sociedade. E quando eu faço de qualquer jeito e levo lá e trato como se eu estivesse tratando um bicho que eu tenho como criação, eu vou usar um termo pesado, talvez alguns vão achar que é pesado demais, mas é o que eu faço. Hoje não, porque até está chique demais, mas é o que eu faço com o chiqueiro. Eu levo lá, ponho num balde e jogo. E quando eu faço isso, eu estou alimentando o porco? Estou, mas eu pus algum sentimento? Não, eu estou pondo aquilo ali porque é minha obrigação, porque senão o porco vai morrer e não vai me dar dinheiro. Então é nesse sentido que a gente fala sempre. Que esse carinho, quando você se propõe a fazer esse tipo de caridade, e nós falamos disso a semana passada, eu e o Renato aqui no domingo, fora da caridade na salvação, é nesse sentido. Então, a caridade material, principalmente para as instituições que sabem qual é o trabalho nosso, qual é a nossa obrigação moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita está recheada de orientações em relação a isso. Então, quando eu vejo uma casa espírita, principalmente, não vou falar de outras religiões porque eu não conheço, mas quando eu vejo uma casa espírita fazendo isso, porque a sociedade cobra, porque eu me sinto na obrigação de fazer, porque senão pode, nossa, será que nosso SEAC está fazendo, então se os amigos do bem não fizer? Então eu não entendi nada da doutrina, eu não entendi nada dos ensinamentos do mestre, porque ele nos diz que nós precisamos fazer isso com amor. Não adianta eu simplesmente fazer. Mesmo os 50 reais que a pessoa dá para a gente, e normalmente a gente pede para a pessoa comprar o que nós precisamos, para não precisar nós pegarmos o dinheiro, mas não só isso, mas para a pessoa participar daquele momento, participar do processo todo. É que nem a Lu, eu acho fantástico. Ela, toda vez, ela vai comprar a salsicha, ela vai comprar o legume, ela liga para perguntar o que precisa, ela vai comprar e vem trazer. Quer dizer, A Lu, ela tá no mercado, ela me liga assim, eu estou no mercado, o que eu compro? Por isso, mas eu estou me envolvendo com amor, eu estou preocupado com aquilo ali. Não é porque eu preciso aparecer, não é porque a entidade vai receber o crédito disso, não, de forma alguma. Hoje nós vamos acabar aqui, gente, falando nisso, Ana, nós estamos passando a hora. Quase 11 horas. Hoje, para vocês terem uma ideia do financeiro é importante, ontem nós levamos o almoço e hoje nós vamos levar o iogurte, porque não cabia nos carros. O filho da Raquel foi com uma caminhonete levar as marmitas e o pastel, nós enchemos nosso carro e não deu para levar tudo. Então, hoje nós vamos entregar os iogurtes que já nos ajudam quinzenalmente. Nós repassamos para o asilo os 380 litros de leite tipo A da LET, hoje
toda a necessidade do asilo. É uma parceria do bem com a Lete de Descalvado. Eles entregam para nós esse leite e é repassado para o asilo. E tempos em tempos, na Páscoa eles mandaram o iogurte, só que na Páscoa, gente, eles mandaram 300 iogurte, nós demos 4 para cada criança, mas eles mandaram do potinho pequenininho, aqueles que vocês estão acostumados a ver no mercado. E essa vez a Sara me ligou, que é a secretária do Joca, que é um dos donos, né, falou, nós vamos mandar mais 312 iogurtes e tal. Ah, que bom, falei, pô, a gente dá com o almoço. Vieram 312 iogurtes de 600 ml. Então nós vamos dar 2 para hoje e mais 2 para cada um no sábado que vem. Então, lógico que isso é um material. Mas como a gente sempre fala, no momento de crise que nós estamos passando, no mundo inteiro, a empresa tem a preocupação de manter a doação do asilo e ainda ter o carinho, o cuidado de pedir para mandar para as nossas crianças iogurte que eles, claro, que a maioria deles não tem condição de comprar, desse Nunca tipo. tomariam? Nós somos, assim, a gratidão é imensa. Então, nós vamos entregar daqui a pouquinho, metade, então nós vamos levar 120, 140 iogurtes lá de 600 ml para as crianças. E até, logo depois a gente vai publicar tanto o almoço de ontem como o iogurte junto, para a gente poder mostrar. E é outra coisa, só para depois deixar a Ana fazer o encerramento dela, é outra crítica, gente, que nós já ouvimos, e eu nunca dei muita bola, embora eu adore uma encrenca às vezes, mas não precisa divulgar. Precisa sim. Nós vamos divulgar todas as atividades, as atitudes, as participações que são sérias e de que nós acreditamos. Quando nós postamos o almoço das crianças, nós postamos porque quem doou merece ser lembrado. Muitos não querem nem que a gente fale, mas nós falamos mesmo assim. Porque as pessoas estão se colocando à disposição. Então, é uma maneira de nós prestarmos conta, é uma maneira de nós incentivarmos outras pessoas, outras empresas a participarem de projetos assim. Não precisa ser no Amigos do Bem, pode ser em qualquer entidade, com qualquer religião, com qualquer coisa que seja séria, com ONG, enfim. Mas esse é um dos objetivos, é de despertar esse interesse em outras empresas e em outras pessoas. Então, para quem critica e fica sentadinho, com o bumbum na cadeira, falando que isso está certo, que aquilo está errado, não dá para a gente ter tempo desse tipo de crítica. Quando as críticas vêm para a gente corrigir o que nós estamos cometendo de equivocado, elas são bem-vindas e extremamente necessárias para o trabalho continuar. Agora, com essas mesquinhas, a gente já ouviu crítica de que, nossa, vai servir macarrão e salsicha para as crianças, é o que nós temos. Então, nós vamos continuar servindo macarrão com salsicha. O dia que aparecer alguém, o chefe gourmet, que fala para a gente, olha, eu vou servir uma refeição balanceada, e se propuser fazer, doar e colaborar, nós vamos ser os primeiros a aceitar. O que nós temos para o momento é isso. Gente, eu vou deixar a Ana encerrar. Ana, só lembrando, né, a Ana vai falar para vocês, claro que tudo isso que nós estamos falando, nós não estamos tendo as atividades da educação infantil e nem da mocidade, por conta da pandemia, e nós estamos sem as atividades presenciais. Então, Ana vai encerrar. Eu gostaria só que ela, de qualquer maneira, lembrasse o dia que é, o horário que é, as pessoas podem procurar a página, mas só para a Ana encerrar, falando quais são os horários, como pode entrar em contato, quem tiver interesse, quem tiver amigo, sobrinho, filho, neto e quiser participar, como que faz e o dia que é. Gente, boa tarde. A Ana faz o encerramento e depois a gente posta para vocês verem a molecada com os iogurtes. Beijo para todo mundo aí. Vamos lá. Falei para ler que acho que meia horinha a gente ia falar, deu 1 hora, a gente fala pra caramba, né? A Raquel pôs muitas vezes gratidão. Nós temos gratidão de fazer parte, de poder, nesse período, ter feito parte da tua família. De conviver um pouco com vocês todos sábado, que eu já falei que a hora que acabar tudo isso, nós vamos ter que fazer alguma coisa nesse horário, porque a gente ficou muito mal acostumado. Porque a energia que vocês têm, o carinho, o amor que vocês têm um pelo outro, nos renova, e a gente chega com essas crianças com esse amor já vindo de vocês, porque, gente, é uma família maravilhosa, assim. A Nina, o marido, enfim, todos.
A gente vai ter que fazer alguma coisa, dar um jeito nisso aí, hora que acabar isso. Então, a partir do dia 11 ao dia 30, o SESI, não só de Pederneiras da região, não tenho os dados agora, mas eu sei que o SESI de Pederneiras está doando 1.800 marmitas para as entidades interessadas. Nós, com a ajuda da Ellen Orsi, Ellen, muito obrigada de coração, porque a gente não tem, só que assim, eles são criteriosos na maneira como esse alimento vai ser transportado. Teria que ser em caixas, enfim, um monte de coisa. Então, a gente não tinha. A Ellen se propôs e trabalha com isso, quer dizer, ela vai abrir mão de algumas coisas do trabalho dela e nos dá as caixas para a gente transportar as 300 marmitas. Gente, eu trabalho, o meu trabalho em consultório, então eu não estou fazendo o período de quarentena, porque senão eu pediria 600 marmitas, iria entregar, mas não dá. Então, 300 marmitas vão alimentar 150 pessoas, ou seja, as pessoas, a família das nossas crianças e pai, mãe, vovó, tio, entendeu? Nós vamos conseguir 150 refeições, almoço e janta para essas crianças. A Ellen vai nos doar como transportar, né, as caixas. O seu Wagner vai nos ajudar no transporte com o carro, porque também a gente não tem um carro que cabe tudo isso, e a Ellen também de sábado, que vai ajudar, enfim. Então, gratidão ao SESI por ter lembrado de nós, por ter entrado em contato com a gente, a Ellen por abraçar a causa, ao seu Wagner também, já desde já, porque vão ser, né, esses dias todos, de segunda a sábado, essas marmitas, que essas pessoas... Não esquecendo, gente, que quando a escola parou, as crianças pararam de comer todos os dias, né? Vamos lembrar disso, que nós conseguimos uma refeição por dia. As crianças pararam de comer todos os dias, muitas crianças iam para a escola só para comer. Então, tudo isso é muito importante. É muito importante. Então, a gente tem que agradecer mesmo as pessoas que doaram, ok? Quem quiser ajudar essas crianças, participar, doar, enfim, a página está aí. Meu Facebook particular também está à disposição para deixar recado, enfim, ok? Gratidão a vocês pela paciência e tolerância com nós, que iríamos ficar meia hora e ficamos 1 hora e 2 minutos. É porque a gente começa a falar das nossas crianças, não adianta, eu me empolgo, enfim, daqui a pouco eu estou chorando, então é melhor a gente terminar. Mas, de novo, Raquel e família do seu Lauro, gratidão imensa, porque são 40 dias que vocês abraçaram essa causa, sem vocês a gente não conseguiria. Talvez conseguiria, como o Alexandre falou, sofrendo aí no macarrão com salsicha e tal, mas, assim, vocês fizeram um banquete para eles, né? Eles ficam lá, sábado começa a tocar o meu celular, os poucos que ainda tem celular lá de crédito, que horas que vai chegar? O que vai ter hoje? Porque são coisas que eles... Bom, ontem eles comeram um pastel, só para dar uma aliviada. Eu tinha pastel de carne, pastel de queijo e presunto, mas não é queijo e presunto, é um queijo e presunto todo temperado, delicioso. E pastel de palmito, mas o palmito, com aquela massa, aquele tempero de tomate, aquela massinha. Aí o Alexandre perguntou, nossa, que pastel, que delícia. Tinha uns 4 aninhos, né, Lê? Você está comendo pastel do quê? Vegetariano. Porque ele nunca conheceu o palmito. Então, o pastel de palmito para eles era pastel vegetariano. É só uma observação. Essas coisas a gente leva pro resto da vida no coração. Vocês não têm noção. E a gente vem com bolo assim de flor da rua, dentro do carro, porque cada um vem com uma assim de florzinha roubada que tem um valor imenso. Gente, beijo, obrigada, desculpa por falar demais. E tem um monte de comentário assim, vocês são anjos, não somos anjos, não somos anjos mesmo, todo mundo pode. Eu sou. Não, não é não. Todo mundo pode juntar um grupinho aí, e não precisa ser 40 crianças, não. 5, 6, faz um cachorro quente, leva para eles, para alguém que vocês conhecem, pega os vizinhos, a família, vamos fazer um cachorro quente hoje? Pronto. Sabe, começa assim. Perfeito. Gente, de novo, muito obrigado de novo pela companhia, pela atenção. Divulguem, é aquilo que a gente sempre fala. Divulguem, principalmente em outros grupos, outras casas, porque é o que a gente falou. Parece tão difícil, e para nós é,
mas não é impossível de fazer. Então, se nós divulgarmos isso, se nós conseguirmos tocar o coração de outros dirigentes das casas, que os dirigentes deem, eu falo isso muito para a Ana, que os dirigentes deem a devida importância à educação espírita infantil e à mocidade. São eles. Não adianta a gente ficar aqui, quem é espírita, falando em transição planetária, se nós não dermos um pouquinho do que nós conhecemos para essas crianças. Então, o dirigente espírita deveria ter por obrigação e por discernimento sempre olhar para esse trabalho como um dos mais importantes da casa. Infelizmente, não é. Sempre é tratado como, no máximo, uma creche onde deixam as crianças lá para os pais assistirem às palestras. É importante? Ajuda, mas não é esse o objetivo. Eu acho que o trabalho deveria ser muito mais direcionado, sério, com pessoas que sabem de doutrina, não largar na mão. Nós tivemos um problema sério há pouco tempo atrás, largar a mão de jovens. Hoje nós temos um jovem trabalhando à frente da mocidade, que é o Gabriel, mas que passou por todas as etapas, passou pela mocidade, hoje faz palestra sozinho, participa dos estudos, participa das mesas do Evangelho com a gente, hoje coordena a mocidade, e assim mesmo com a gente por trás. Então, o desprezo que é dado em alguns lugares para esse trabalho me assusta e me entristece muito. O nosso ainda é muito pequenininho, mas é feito com carinho e com a preocupação de que o ensino de Jesus chegue no coração dessas crianças e desses jovens. Para encerrar, a Ana já falou o boa tarde dela, bom dia, agradecendo. Só lembrando, eu tinha esquecido, na página, a primeira publicação a gente deixou fixa lá, uma enquete que a Ana foi intuída e teve a ideia para saber dos nossos amigos que participam da página, da onde que é, como que conheceu a página. Entra lá, faz um comentário para a gente conhecer. Outro dia a Madalena encontrou uma amiga de Goiânia, uma pessoa que é de lá, já mandou, já deve ter virado uma amiga íntima. Enfim, é essa a ideia, tá bom? Gente, um ótimo domingo para vocês. Depois que a gente entregar os iogurtes, nós vamos postar o almoço de ontem com os iogurtes das crianças hoje. Fiquem com Deus, que Jesus seja presente na vida de cada um sempre. Bom domingo. Até amanhã, não percam. Amanhã na parábola, Orlando Noronha e a Letícia participando com a gente da parábola dos talentos. Imperdível, imperdível. Vocês já conhecem o Orlando? Para quem não conhece a Letícia, é que vocês não vão poder sentir o abraço dela, talvez. O passe dela. Os maiores abraços que eu já recebi na minha vida, tá bom? Então, fica o convite para vocês amanhã, não percam. O Orlando, que fez palestra comigo na sexta-feira, e a Letícia, a esposa dele, que é um ser extremamente especial e que nós temos um carinho, e vocês vão sentir isso pela página. O dia que vocês tiverem a oportunidade de conhecer pessoalmente, vocês me digam se eu exagerei. Dani, bom dia também. Eu acabei de ver que você entrou aí. Depois você vê inteira, porque isso não é hora de acordar. Também amo você. Gente, bom domingo. Até amanhã. Beijo.